ângulos nas paralelas. Vamos lá. Vejamos aí, se você tiver duas retas aqui, ó, paralelas, vou chamar de R e S, cortadas por uma transversal, vou colocar a transversal aqui para o lado esquerdo, tanto faz, vou colocar aqui para a direita, certo? Isso aí não tem importância. Se você tiver aqui, olha, esse ângulo, por exemplo, e esse aqui de baixo, percebam que eles estão nas mesmas posições, não estão? Esse cara está em cima da reta R e do lado esquerdo. Esse também está em cima de uma reta, né? No caso a reta S, e do lado esquerdo, né? Então, quando eu tenho dois ângulos assim na mesma posição, galera, ó, estou considerando que as retas R e S são paralelas, certo? Essa reta tem uma transversal, vamos considerar assim. Então, esses dois tipos de ângulos aqui, olha, eles são ângulos que estão na mesma posição. Eu digo que eles são ângulos correspondentes. Esse tipo de ângulos, eles são ângulos congruentes, eles são iguais. Então é isso que você tem que memorizar. Ângulos que estão nas mesmas posições são ângulos congruentes, são ângulos iguais. O que significa isso, professor? Que se eu disser para você que aqui é 60 graus, amiguinho, e aqui tiver um x, então você vai dizer para mim, professor, então esse x ele é 60 graus, ele é igual. Porque esses ângulos aí, professor, estão na mesma posição, então eles são correspondentes. E eu estou vendo aqui, olha, que ângulos correspondentes, por definição, eles são ângulos iguais. Tudo bem? Então, o primeiro par de ângulos aí que eu expliquei para vocês são os correspondentes. Professor, só esses dois aqui que são correspondentes? Claro que não, né? Claro que não. Você pode ter um ângulo bem aqui, ó, e outro bem aqui que está na mesma posição, ó. Eles estão abaixo e do lado direito das retas, da reta T. Esses dois aí também são ângulos correspondentes. Professor, só tem esses, Tem nada, tem vários. Professor, esse aqui também, ó. E esse aqui também são correspondentes? Também são, também estão nas mesmas posições, né? E aí você vai analisando. Se estiverem nas mesmas posições, né, você diz aí que os ângulos são correspondentes. Consequentemente, um deve ser igual ao outro. Perfeito. Outro tipo de ângulos aí que eu queria mostrar para vocês. É os ângulos alternos. Ângulos alternos. Nas paralelas ainda. Estamos continuando aí os conteúdos aí das paralelas. Vamos supor que você tem aqui uma reta paralela a outra. R paralela a S, ó. Vou colocar assim agora, né? Para vocês familiarizar também com o outro lado. Observe esse ângulo aqui, gente. Ele está de um lado, ó, esse outro está do outro lado alternado. Tudo bem? São os ângulos alternos. Esses dois aqui também, olha. Ele está aqui de um lado, por fora, e esse outro está do outro lado, oposto por fora. Um está pela esquerda, o outro pela direita, por fora. Então, nós temos aqui os alternos externos, ó, que eles estão por fora dessas retas paralelas RS. Estão por fora delas. Quando estiverem por fora delas, eu chamo de alternos externos, do jeito que estão aí. Se estiverem por dentro, desse jeito aqui, ó, alternados, mas por dentro das paralelas, como esses dois, eu chamo de alternos internos. Esses pares de ângulos, gente, são também iguais. Isso aqui eu chamar de A, esse ângulozinho de A, obrigatoriamente aqui também vai ser o mesmo valor, A. Isso aqui eu chamar de um ângulo B, sei lá, os 120 graus, ou 60 graus, digamos, aqui também vai ser o mesmo ângulo. Suponhamos aí 60 graus, por exemplo. Então, os ângulos alternos, memorize que esse tipo de ângulo também tem a mesma medida, são congruentes, ou seja, eles são iguais. Tudo bem? Vamos falar agora dos ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes. Quando é que dois ângulos são correspondentes, eu já falei, perdão. Vamos falar agora dos colaterais.
Aqui é tipo ao vivo, não vai ter edição. Errou, errou. Ângulos colaterais. Vamos supor que eu tenho aqui duas retas paralelas. Considere que essas retas são paralelas, que estão muito mal desenhadas, né? Mas vamos considerar que elas são paralelas. E você vai ter aqui um ângulo na mesma lateral do outro. Ó. Esse e esse, mesma lateral. No caso aí estão na mesma lateral interno, né? Entre as paralelas RS. Esses ângulos colaterais aí, que eu desenhei, esse e esse, estão na mesma lateral interno, são chamados ângulos colaterais. Ângulos colaterais, você vai aprender comigo agora que eles são ângulos suplementares. A soma deles dá 180. Ó. Esse cara com esse, colaterais internos, a soma deles dá 180. Se você pegar esse aqui, professor, com esse, também estão na mesma lateral? Estão. Lateral e externos a essas retas paralelas RS. Aí são dois ângulos colaterais externos que também vão ser suplementares, ou seja, a soma deles dá 180 graus. Suplementares quer dizer isso. Professor, aqui também do outro lado é, se eu tiver esse ângulo bem aqui, ó, e esse bem aqui, estão na mesma lateral? Estão. Aí são colaterais, né? Externos aí pelo lado esquerdo. Mesma lateral, externos. Professor, e esses dois aqui, professor? Ó. Esse e esse. Eles estão na mesma lateral também, né? Internos. Aí são chamados colaterais internos. E desse outro lado também, né, gente? Eu posso ter bem aqui um, ó. E aqui o outro. Estão na mesma lateral. Internos, colaterais internos. Aí são ângulos também. A soma deles tem que dar 180. Estou querendo dizer para você, amigos e amigas, que se aqui for 60 graus, ó, obrigatoriamente aqui vai ter que ser 120 graus. Tudo bem? Porque os ângulos colaterais, a soma deles tem que dar 180. Tudo bem? Entendido? São suplementares. Quer dizer, professor, se aqui medir A, se aqui medir B, e se eles forem colaterais, se falar na questão, eu já concluo, né, que um mais o outro, professor, é igual a 180 graus. Porque ângulos colaterais são ângulos que a soma deles tem que dar igual a 180 graus. Essa é a ideia de ângulos colaterais. Então, a gente revisando, o que foi que nós vimos aqui? Vamos fazer um resumo. A gente viu que ângulos correspondentes são aqueles caras que estão nas mesmas posições, né? Os ângulos correspondentes e os ângulos alternos, né? Tanto os alternos internos como os alternos externos. Vimos que esses ângulos aí, tanto esse como esse, né? Eles têm a mesma medida, são congruentes, vão ser ângulos iguais. Pares de ângulos correspondentes, um é igual ao outro. Pares de ângulos alternos, um ângulo é igual ao outro ângulo. E se esses ângulos forem colaterais, esse último que eu expliquei agora, né? Tiverem na mesma lateral, ângulos colaterais, vimos que eles são o quê? Vimos que eles são, né, soma deles igual a 180 graus. Você arma uma equaçãozinha. A soma desses ângulos é igual a 180 graus, ou seja, eles são suplementares, né? Então, esse aqui é um breve resumo para você entender aí o que nós falamos desses três tipos de ângulos, certo? Ângulos correspondentes são iguais, alternos são iguais e ângulos colaterais são suplementares, ou seja, a soma deles dá 180 graus. Vamos ver uns exemplos agora, na área de terminou. Vamos aqui considerar o primeiro exemplo. Vamos supor que eu digo que você tem uma reta R paralela a uma reta S da seguinte maneira. Olha. Coloco aqui duas retas paralelas, RS, cortadas aqui por uma transversal, que eu vou chamar de T. O que é transversal, pessoal? Uma reta que está cruzando as outras duas. Vamos supor que eu coloque aqui para você que é 2x, e eu coloco aqui para você que é, por exemplo, 60, vou colocar aqui 120 graus. Essa abertura aí, 120 graus.
E aí, como é que nesse problema eu determino, né, o valor desse x aí? Qual vai ser a medida desse ângulo x? O que é que você tem que lembrar nesse problema? Gente, esses dois ângulos, se você olhar para eles estão na mesma posição, né? O 2x está acima da reta R do lado esquerdo. O 120 também, ó, ele está acima de uma reta e do lado esquerdo dessa reta transversal T. São ângulos que estão na mesma posição, são ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes, assim como os colaterais, né, eles são iguais. Então é só igualar aí. 2x, professor, deve ser igual a esse 120 graus. Então a primeira coisa que você tem que falar é: esses ângulos, eles são o quê? Que é um tio. Eles são correspondentes. São correspondentes. Consequentemente, eu vou ter uma equaçãozinha, né? Onde um é igual ao outro. Ângulos correspondentes são iguais. Então, na equação aqui, eu pego e isolo o x do lado esquerdo, né? O 2 passa dividindo, tá aí multiplicando. Divido aí 120 por 2. Aí eu deduzo, né? Que a medida x vai ser 60, né? 60 graus. Então, assim que você resolveria esse problema. Vamos ver agora outro problema envolvendo aí esse tipo aí de ângulo que nós estudamos nesse vídeo. Exemplo 2, vamos colocar. Exemplo 2. Considerando a reta R paralela à reta S e determinar x nessa figura abaixo. Vamos supor que eu tenho aqui a reta R paralela à reta S. Vamos colocar aqui. Colocar aqui 2x e aqui eu vou colocar 20 graus. E aí, galera? Como é que eu determino a medida x aí nessa figura? Ora, se essas retas são paralelas, eu estou vendo que esses dois ângulos estão na mesma lateral direita, os dois por fora. Então eu posso dizer, professor, que eles são colaterais, porque estão na mesma lateral, né? E eles estão por fora das paralelas, são externos, colaterais externos. Ângulos colaterais, gente, eles são o que? Eu falei para vocês, suplementares, né? Soma deles igual a 180 graus. Então, a primeira coisa que você deduz nesse problema é: primeiro passo, eles são colaterais. Logo, se eles são colaterais, a soma aí desses ângulos tem que dar 180 graus. Então, você vai escrever 2x, professor, mais esse 20, tem que dar igual, né, 180 graus. Resolvendo a equação, né, eu vou isolar aqui o x do lado esquerdo. Vou passar esse 20 aí para o outro lado, vai ficar 180 menos 20. Então aqui eu vou ter 2x igual a 180 menos 20, que a gente sabe que é 160. O 2 aqui vai passar dividindo, então eu vou ter x igual a 160, né? Dividido por 2. Dividindo aí 160 por 2, a gente sabe que é 80. Então meu x aí é 80 graus. Tudo bem? 80 graus seria a medida x aí. Então é isso, galera. Relembrei para vocês aqui os ângulos correspondentes, os alternos, né, que tem a mesma medida, são iguais. E por último agora os ângulos colaterais, que a soma deles tem que dar 180 graus. Salve, salve. Essa era a ideia desse vídeo.